Olá, irmãos, irmãs, boa noite, paz de Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Partilha e Missão. Hoje nós vamos falar Ministério de Promoção Humana. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje entrar, para então ela partilhar conosco. Renata, você já está por aí? Olá! Paz de Jesus, boa noite, Renata. Você está me escutando? Eita. Eu estou escutando um pouquinho baixo. Peraí. Melhorou? Ixi, agora eu que não tô te escutando. Como você está? Como que tá a sua semana? Tô pegando aqui a oração pra gente rezar. Enquanto isso, vamos, né? Hoje o nosso ministério ele é muito próprio pra gente fazer uma acolhida especial, né? Gente, graças a Deus, eu estou sendo agitada, mas tem. Mas com a graça de Deus, estou caminhando na paz, né? Você tá um pouquinho baixo ainda, viu, Renata? Talvez seja que o telefone esteja um pouco longe, se aproximar, talvez ajude. Vamos ver. Peraí. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver se melhora. Parece que melhorou um pouquinho. Bem, vamos, né, nos apresentar antes, né? Acho que eu, quem está nos assistindo hoje na nossa 14ª live já deve me conhecer, né? Tantas lives até aqui, né? Mas como é por hábito, né? Meu nome é Franco, eu sou coordenador do Ministério de Comunicação Social, participo do grupo de oração Nossa Senhora de Fátima. Casado na Jara faz 1 ano e meio, um pouquinho mais. E mais recentemente, pai de menino, olha só. Deus seja louvado pelo dom da vida. Amém. Bola tá comigo agora? Isso, pode se apresentar. Ok. Bom, a paz de Jesus, meus irmãos, bem-vindos a todos que aqui conosco estão. Eu sou a Renata, né? Sou mãe de Luiz Antônio, de 28 anos, do Matheus, de 26, sou pedagoga, participo do grupo de oração São Lucas, aqui de São José do Rio Preto, e atualmente sirvo ao Senhor na coordenação da renovação carismática católica da nossa diocese e também respondendo nesse tempo pelo Ministério de Promoção Humana. Amém, amém. Vamos, né, iniciar, então, a, a nossa live, né, continuando, na verdade, nossa live, né, com uma oração. Antes da gente rezar, né, como a gente falou, né, hoje o ministério que a gente vai falar é o Ministério de Promoção Humana. Então, a todos que estão nos assistindo ao vivo, seja gravado, sejam muito bem-vindos. A gente deseja fortemente que vocês se sintam acolhidos. Já desejávamos lá na primeira live, desde sempre, né? Mas que nós desejamos fortemente que vocês realmente se sintam acolhidos, se sintam queridos, né? Não só por Deus, principalmente, mas por nós também, por estar aqui conosco, por estar aqui fazendo parte desta missão que nós estamos tendo aí de a cada semana falarmos sobre cada um dos ministérios, já meio que se encaminhando para a reta final, né? Mas nós ainda temos algumas coisinhas para falar. Mas enfim, vamos então iniciar com nossa oração.
consagrando este momento, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Renata, iniciando, né, a nossa partilha, falando sobre o Ministério de Promoção Humana. Primeiramente, queria te fazer uma pergunta, que é a pergunta que a gente sempre inicia a live com essa pergunta, né? E que é muito importante para a gente verdadeiramente conhecer a essência de cada um dos ministérios, da onde, né, se origina a missão, o propósito desse ministério. Então, eu te pergunto, qual que é a missão do Ministério de Promoção Humana? Isso. Bom, o Ministério de Promoção Humana, o Franklin, ele é um ministério que ele quer acolher, que ele quer cuidar de Jesus no próximo, no nosso irmão, né? Então, esse é o grande olhar que tem o ministério. O Ministério de Promoção Humana, ele tem como referência, né? Uma das referências, a passagem lá de Lucas, do bom samaritano, que é aquele que, né, que vê, que se aproxima, que cuida, que acompanha, enfim, que tem compaixão, né? Ter compaixão é você sentir junto, né? Você sentir com aquela pessoa. Então, é se preocupar, né? Se preocupar, inclusive, com o outro dia, assim como, né, nos dias da passagem lá de Lucas 10, do Bom Samaritano. Então, essas são as diferenças do ministério. E o Ministério de Promoção Humana, ele é um ministério que ele visa estar mais próximo dos participantes do grupo de oração, né? De cada grupo de oração. Quando a gente olha para o grupo de oração e quando a gente lembrando lá a nossa primeira live, quando a gente iniciou falando dos ministérios, né? A gente falou que os ministérios são equipes, né? Ali dentro do grupo de oração, onde cada equipe tem a sua função específica, né? Que é um grupo de pessoas que Deus chama para ter um olhar específico, uma ação específica ali dentro do grupo, para que todas essas ações aconteçam ali de maneira, né, articulada, enfim, para que tudo que o grupo de oração precisa para acontecer, para ser um grupo de oração, então cada equipe se organiza, né, dentro daquilo que Deus chamou, dentro daquele que é o seu chamado. Então nós temos aí no Ministério a equipe da Promoção Humana, que tem como um grande foco estar mais perto, então, dos participantes do grupo de oração, né, olhando, cuidando, para que essa pessoa que vem para o grupo de oração, para que ela não se sinta mais uma ali, né? Mas que ela seja aquele que é reconhecido pelo nome, né? Aquele que de alguma maneira a gente se aproxima, que a gente começa a ter contato, que a gente começa a conhecer, que a gente conhece a realidade, que a gente conhece a vida, né? E que de alguma maneira a gente vai crescendo junto, né? Seja espiritualmente, seja nos nossos relacionamentos, enfim. Então, o Ministério de Promoção Humana, ele vem trazer esse cuidado, esse pastoreio, né, com os participantes do grupo de oração. Mas não só ali ao longo aqui ao longo da live, a gente vai ver também que o Ministério de Promoção Humana faz esse pastoreio, tem esse cuidado também com o servo dos grupos de oração, né? Embora tenha esse foco nos participantes, né? Até porque a reunião de oração é o nosso grande momento, né?
mas o Ministério também tem um olhar, tem um cuidado para com os servos do grupo de oração, né? Então, prevalece para nós, né, ali no nosso grupo de oração, a dinâmica do bom pastor, né? Eu iniciei citando Lucas 10, que era o bom samaritano, mas que prevalece também a dinâmica do bom pastor, que é João 10, no caso também, né? Mas que vem nos chamar a ser pastores, né? Jesus é o grande pastor, mas ele nos chama a ajudá-lo, né? Nesse rebanho todo que ele tem, todas essas ovelhas que ele chama, essas ovelhas que ele traz para cada grupo de oração, ele nos chama a ser pastores, né? A ajudá-lo, a cuidar dessas ovelhas que ele trouxe ali, né? Para que essas pessoas que estão ali, que chegam ao grupo de oração, até para que elas se sintam ovelhas, para que elas se sintam cuidadas, né? Que sintam que tem um olhar especial para ela. E quando a gente tem todo esse cuidado, toda essa acolhida, né, com as pessoas que vêm para o grupo de oração, com os participantes, essas pessoas começam a pertencer de uma grande família, né? Pertence ali de uma pequena comunidade em si, mas onde a gente se sente junto, se sente unido, né? E aí, às vezes, a gente até fala, né? O grupo de oração, cada grupo de oração com o seu nome, né? Fala, olha, a família, grupo de oração tal, né? Porque somos uma família, né? Então, o grupo de oração, onde os servos realmente são pastores, cuidam, vira uma grande família, né? Servos, participantes, e é assim que a gente quer que todo mundo se sinta. Amém. Faz pouco tempo, né, que eu conheço assim, um pouquinho melhor o Ministério de Promoção Humana, mas como é um ministério belo de se conhecer, né? Essa questão que você partilhava sobre a compaixão, teve uma pregação que uma vez eu fiz uma reflexão sobre ela, né? Que muitas vezes a gente não é que a gente não tenha compaixão, mas a gente acaba se limitando a simplesmente ter uma certa empatia, né, pelo irmão, de olhar, se preocupar, mas a gente muitas vezes tem dificuldade de sentir essa compaixão, o que, né, considerando que nós somos humanos, é natural que a gente tenha essa dificuldade, mas que quanto necessário que a gente peça para Deus, para que Ele nos dê esse olhar de compaixão, porque a compaixão não é simplesmente você se preocupar, não é simplesmente você saber ou fazer alguma coisa, mas a compaixão ela consiste em você ali se colocar no lugar daquele irmão e sofrer junto com ele, né? Quem sente compaixão na toda a plenitude da compaixão, quando ela vê alguém sofrendo, ela sofre junto, né? Ela dói na alma, dói no coração da pessoa, aquele sofrimento que o irmão está passando, independente que seja, pode ser passando fome, pode ser um luto, uma tristeza, né? Sentir compaixão pelo outro é você sentir junto do outro aquilo que ele está sentindo. Pode ser alegria também, não precisa ser necessariamente algo negativo, né? Mas essa necessidade da gente verdadeiramente buscar, né, sentir essa compaixão, e como que o Ministério de Promoção Humana ele vem nos ajudar, né, a viver essa compaixão com maior plenitude. Eu aqui já falo de cara, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de sentir compaixão. Peço para Deus, Senhor, me ajude para que eu tenha compaixão. Não que eu não me preocupe com meus irmãos, mas muitas vezes eu não tenho. O sentimento não é esse de sofrer junto. Eu vejo a dor e tenho, às vezes, dificuldade mesmo de me compadecer do irmão. A gente precisa viver, né? Os ministérios, eles, né, existem como serviço, mas eles também existem como propósito, como algo que nós devemos buscar viver mais no nosso cotidiano, né? A gente vai falar depois, mais para frente, não hoje, um pouquinho sobre a questão da ministerialidade orgânica, a gente vê os ministérios como um todo, e o Ministério de Promoção Humana, ele justamente traz essa questão de compaixão, e como isso é importante nos nossos grupos de oração, né, Renata? Como a gente precisa buscar viver mais essa compaixão, esse olhar, essa preocupação, esse pastoreio, a acolhida, né? A acolhida não é só dizer oi ali no início do grupo de oração, é muito mais do que isso, né? E o quanto é importante a gente
buscar ver cada vez mais. E aí eu te pergunto, pensando nos nossos grupos de oração, como que é a atuação do Ministério de Promoção Humana dentro dos grupos de oração? Ou, considerando que a gente sabe que muitos grupos de oração não têm, como que deve ser a atuação do Ministério de Promoção Humana dentro dos grupos de oração? Que a gente sabe que tem as ações, muitas vezes diocesanas e tudo mais, mas no grupo de oração, ali no cotidiano semanal, como que deve ser, como que é a atuação do Ministério de Promoção Humana? Vou voltar só um pouquinho, Franklin, falando, né, do seu comentário, da questão até, né, de quantas vezes que a gente tem a dificuldade para sentir compaixão, né? A gente vem numa sociedade muito individualista, né? A gente cresce em meio, né, a todo esse individualismo que é colocado. E na compaixão a gente realmente tem que sair de nós, né? Tem que focar o olhar no outro, né? Enfim, exige um esforço da nossa parte, né? Você falou uma frase assim, a gente acaba ficando, acho que na empatia, acho que foi isso que você citou, se eu não me engano, Isso. né? Até porque é mais cômodo, né? Porque quando você sente compaixão, ela não fica no sentimento, né? Ela te traz uma ação, né? Você quer fazer alguma coisa, né? Ainda que de repente você tenha limitações, seja limitado, mas você quer fazer o que é possível, porque você olha, né, o irmão numa necessidade, seja ela qual for, né? Então isso envolve sairmos de nós, né? Por isso que o nosso exemplo, né, o que nós seguimos é Jesus, né? Como eu iniciei falando, né, a gente quer acolher, quer cuidar de Jesus no irmão, né? Mas isso exige realmente um sair de nós, né? E sair, inclusive, às vezes, da nossa zona de conforto, né? Então, é um esforço realmente que muitas vezes a gente tem que fazer, né? Clamando realmente ao Espírito Santo, porque por nós, na nossa humanidade, na nossa limitação, nós realmente temos toda a dificuldade, assim como, né, o Franklin frisou, né, para nos abrirmos, né, de compaixão. Então, é pela graça do Espírito Santo realmente, né, que nós voltamos o nosso olhar para o outro, nós enxergamos Jesus no outro e queremos acolher e cuidar do outro, né, cuidar de Jesus no outro. Bom, falando um pouquinho do grupo de oração, então, Franklin, o Ministério de Promoção Humana como um todo, ele é apoiado, ele tem 3 pilares, né? Ele tem o pilar da acolhida, o pilar do pastoreio e o pilar da ação social. Então, de alguma maneira, para o Ministério acontecer, né, nós temos estas 3 ações aí dentro do grupo de oração. Então, como a gente já disse, essa equipe dentro do grupo de oração, né, que é o Ministério, então, dentro dessa equipe, a gente vai ter, às vezes, pessoas que são da acolhida, né? Pessoas que ficam responsáveis pelo pastoreio, pessoas que têm o foco na ação social, pessoas que passam pelas 3, né? Que fazem as 3 coisas, enfim. Aí vai da organização, né, de cada grupo de oração. Sempre o coordenador de grupo de oração precisa ver entre aquelas pessoas que são ministeriadas, né, de promoção humana. Então, no caso, quem que é o coordenador, né, quem que vai estar à frente dessa equipe. E aí o coordenador do grupo de oração, junto com esse coordenador do ministério ali dentro do grupo de oração, eles vão também pensar pessoas para ficarem responsáveis, né, ali pela acolhida, pelo pastoreio, pela ação social, para que eles realmente possam focar, né, e os membros, né, os servos integrantes ali, né, enfim, participando, seja dos 3, de 2, de 1, enfim. Mas aí cada um, de acordo com o seu dom, né, está ali contribuindo. Então, basicamente, o Ministério vai acontecer por meio dessas 3 atividades ali dentro do grupo de oração, o pastoreio e a ação social, né?
a gente já fala de cada uma delas, Franklin? Como que é? Pode falar, sim. Podemos seguir a linha que você está trazendo, eu acho importante. Então, tá bom. Bom, quando a gente fala de acolhida, a gente já imagina, né? Acolhida no grupo de oração, aquelas pessoas que normalmente estão ali na porta, recebendo todas as pessoas que chegam para a reunião de oração, né? Reunião de oração que é nosso grande momento. E a gente sempre tem pessoas ali nos aguardando, nos esperando, né? E quando a gente fala, então, de acolhida, a gente sempre vai falar, né, de estar recebendo as pessoas de uma maneira agradável, de estar recebendo com uma alegria, né, com a alegria que é fruto do Espírito Santo, né, para que aquela pessoa tenha certeza de que ela foi esperada, de que aquele lugar é o lugar que ela teria que estar naquele momento, né. A gente precisa acolher também, a acolhida nos exige muita aceitação do outro, né, por mais que, né, com as diversas realidades, especificidades de cada pessoa, né? Nós acolhemos com amor, nós acolhemos com alegria, assim como agora cita a passagem do filho pródigo, não é? Aquele filho que voltou lá sujo, cansado, enfim, né? Naquele estado todo que ele estava, mas o pai sempre de braços abertos para acolhê-lo, e é assim que a gente sempre está, de braços abertos para acolher a cada um que chega, né, na nossa reunião de oração, no nosso grupo de oração. Então, as pessoas também que vão para o grupo de oração, elas também estão indo buscar esse abraço do Pai, né? Então, quando a gente realmente acolhe, e agora a gente não pode ter esse abraço, né? Eu tô falando do abraço, mas nesse momento, nesse tempo, né, de maneira especial, a gente não pode ter esse abraço, mas a gente acolhe com o olhar, né? A gente acolhe com o gesto, onde a pessoa se sente amada, se sente acolhida, né? Embora não possamos tocar, né? Mas nós encontramos formas, né, em meio a esse tempo diferente que a gente vive, de ainda assim acolher, né, com toda a alegria, de receber as pessoas com todo o agrado possível, né. E quando a gente fala de acolhida também, na realidade a acolhida, ela também é um exercício na nossa vida, né. E o nosso primeiro campo de treinamento para a gente, né, realizar a acolhida, realizar esse cuidado, na realidade é a nossa casa, né? É a nossa família, que é onde a gente treina mais cuidar das pessoas, né? As pessoas que a gente ama, que o Senhor nos colocou, né, mais próximos. Então, o nosso grande campo ali de treinamento realmente a nossa família, porque ali é um lugar de cuidado, ali é um lugar de acolhimento, né, da gente exercitar. Então, a partir dali que a gente, porque a gente também não consegue levar aquilo que a gente não vive, né, cada um, a gente sempre fala, cada um dá o que tem, não é? Então, aquilo que a gente não vive, a gente, né, não consegue doar, então, a partir daquilo que a gente vive, daquilo que a gente constrói em casa, do cuidado com os nossos, né? Do amor, enfim, é isso que a gente acaba levando. E aí, como eu disse, o Ministério de Promoção Humana é aquele ministério da aceitação também, né? Que não olha para as particularidades das pessoas, para as especificidades, né? Mas que simplesmente acolhe. E acolhe de maneira igualitária a todos, né? O Ministério sempre frisa a importância da gente acolher os marginalizados, né? Que são os marginalizados? São os que estão à margem da sociedade, né? Que na época de Jesus era o leproso, era o samaritano, era o cobrador de impostos, né? Esses eram os marginalizados na época, eram aqueles que ninguém queria acolher, né? E Jesus acolhe a todos eles, né? A todos que ninguém queria acolher, Jesus acolhe a todos, né? Sem exceção. E é isso que nós somos chamados a fazer, né? Aqueles
que estão à margem, né, que são discriminados, enfim. Nós somos chamados a fazer como Jesus fazia. E Jesus, a hora que a gente pega as passagens, Jesus, né, curava, né, a cada um deles, curava o leproso, né, por exemplo, Zaqueu, lá o cobrador de impostos, sentava com ele, fazia com que ele se sentisse amado, né? Então Jesus, além, né, ele curava, mas Jesus era aquele que olhava, né? Jesus olha, Jesus toca, né? Jesus se aproxima, né? Jesus encontra o olhar dele com o nosso olhar. E é tudo isso que nós somos, então, chamados a fazer, né? A exemplo de Jesus também, que lavou os pés dos discípulos, né? E pediu que eles fizessem o mesmo. Então, é isso que Jesus pede para mim, para você, né? Para todo mundo. Nós lavemos os pés uns dos outros, né? Então, é nesse direcionamento de acolher, de trazer, de cuidar, né? Então, o grupo de oração é o lugar do olho no olho, né? É o lugar é o lugar do abraço quando puder abraçar, né? Para que a pessoa sinta essa alegria, esse cuidado. Quando a gente fala de acolhida, às vezes a gente remete a um cumprimento, né? Como se fosse uma pessoa que tivesse ali, né? Recebendo as pessoas e cumprimentando. Não é. Acolhida não é cumprimento. A acolhida é acolher, né? É acolher verdadeiramente, né? Para que essa pessoa não tenha só um cumprimento, mas que ela sinta que naquela noite é aquele lugar que ela tinha que estar e que ela estava sendo esperada e muito esperada, né? Então, que a gente não tenha né, esse olhar de que a acolhida é você simplesmente chegar e cumprimentar, né? Falar boa noite, a paz de Jesus, né? Para a pessoa. Não. É realmente você pensar no acolher, e depois a gente volta a falar um pouquinho, né, da importância dos direcionamentos que Deus nos dá para cada noite, e que isso é para acolhida também, né? Assim como para todas as ações da reunião de oração. Então, assim, embora a gente tenha um ministério, tenha as pessoas ali do ministério, e eu falo sempre que a acolhida é dom, né? Do mesmo jeito, né? Tem a pessoa que tem o dom da pregação, né? O outro que canta lá, que é do Ministério de Música, tem lá o dom da música. A acolhida também é dom, né? Tem pessoas que têm esse dom e a gente realmente, na hora que a gente chega na porta ali da igreja, a gente sente que está entrando no céu, com aquele olhar daquela pessoa, né? Com a maneira com que ela te recebe, te traz ali para dentro da igreja. Então, a gente realmente tem essas pessoas que têm esse dom mesmo, né? De acolher. Embora todos nós, servos, né, somos acolhedores, somos cuidadores, né? Mas temos aquele que tem esse dom específico no ministério. Eu falei agora da importância, né, a gente sempre, antes de uma reunião de oração, alguns servos ali daquele grupo de oração, eles se reúnem naquilo que a gente chama de reunião de núcleo, né? Uhum. Rezar pela reunião de oração da semana seguinte, né? E para pedir para, né, os direcionamentos, a moção de Deus. Na realidade, ali Deus já começa a fazer aquilo que ele quer fazer na reunião de oração. E dali, então, vem todos os direcionamentos, né? Nessa reunião de núcleo estão os coordenadores de cada ministério, inclusive o coordenador do Ministério de Promoção Humana. E a partir dessa reunião, a partir dessa moção, né, que o Senhor nos deu na reunião de núcleo, então cada ministério vai se organizar, vai se preparar, né, para a reunião de oração. Então, se veio uma moção de perdão,
O Ministério de Promoção Humana, né, os membros do Ministério, as pessoas que são responsáveis pela acolhida, por exemplo, elas vão rezar para pedir um discernimento de como que vai ser essa acolhida, né? O que nós temos que fazer para acolher, já que Deus quer fazer isso nessa noite. Às vezes, no núcleo vem uma moção de uma presença muito forte de Nossa Senhora, né, durante a reunião de oração. Alguém vai estar lá de Nossa Senhora acolhendo, ou sei lá, vamos levar a imagem de Nossa Senhora? Não, vamos vestir alguém de Nossa Senhora, porque é Nossa Senhora que vai acolher as pessoas nessa noite, porque Deus nos mostrou que né, nós tivemos a noção da presença forte de Nossa Senhora no nosso meio. Então, a partir do direcionamento que tem na reunião de núcleo, do que Deus quer fazer na reunião de oração, os servos do Ministério de Promoção Humana, de maneira especial da acolhida, se organizam para que essa acolhida já seja o primeiro momento disso que Deus quer fazer. Que Deus já comece a trabalhar ali, nesse primeiro momento que a pessoa chega ali no grupo de oração. E ainda falando de acolhida, a gente fala bastante de acolhida. Pois é. Bastante acolhida, mas a gente está acabando. A acolhida, na realidade, é importante que as pessoas se preparem, né? A gente não chega lá de repente, para lá na porta e fala boa noite, né? A gente precisa rezar, a gente precisa, né, se preparar para esse momento, a gente precisa chegar antes, né? Então, assim, eu preciso ter disponibilidade, né, para estar na acolhida. Se o meu grupo de oração começa às 8 horas, 7h30 eu preciso estar lá. Quem está escalado na acolhida naquela semana, 7h30 precisa estar. E não vai sair dali, porque o grupo começa às 8, mas tem as pessoas que chegam às 8h10, tem as pessoas que chegam às 8h15. Então, os atrasados também precisam ser acolhidos da mesma maneira, indiferente que você acolheu até aqueles que chegaram às 8 horas. Então, a acolhida, a gente fica ali. Na realidade, a acolhida, ela termina quando não tem mais ninguém na igreja, né? Eu tô falando na igreja, mas o de oração acontece em vários lugares, né? Pode ser na faculdade, né? Sim, claro. Mas a acolhida, então, ela termina, quando todo mundo já não está mais naquele espaço ali. Por quê? Do mesmo jeito que a gente acolhe, a gente também despede, né? Desejando até a semana que vem, te esperamos a semana que vem, né? Te aguardamos, você é parte dessa família. Então, a acolhida começa meia hora antes e ela acaba depois que a reunião de oração termina. Acho que tá bom, né? Acho que bacana, assim, na acolhida, a gente ter uma reflexão que a acolhida, ela já... Muitas vezes a gente acha que Deus ele age só ali na pregação, através de uma música, mas quando uma acolhida é bem feita, tem pessoas que podem ser curadas através de uma acolhida. Então a gente tem que dar um carinho, uma importância especial aí para a acolhida, tendo esse entendimento, né? Que ali o Espírito Santo já está agindo, né? Tem pessoas que voltam para o grupo de oração na semana seguinte porque elas foram bem acolhidas quando elas chegaram no grupo de oração. Eu sei que deve ter bastante coisa para falar sobre pastoreio e ação social também. Mas eu vou só te ressaltar aqui o tape, né, que infelizmente não vai cair a nossa live. Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre pastoreio. E na hora de falar sobre a parte da ação social, já falar também sobre as ações sociais, né, que hoje existem na nossa diocese. Eu sei que tem algumas, não conheço todas. Mas você falar um pouquinho para a gente já sobre as ações sociais. Ok. Bom, falando então, né, trazendo um pouquinho da questão do pastoreio, o pastoreio ele tem como a intenção, o objetivo dele, né, é de estar, além de acolhendo essas pessoas, mas de estar escutando, de estar acompanhando, né, essa pessoa que vem para o grupo de oração, de estar atento às necessidades de cada pessoa. Eu não estou falando assim das pessoas, eu estou dizendo de cada pessoa, porque o Ministério de Promoção Humana, ele olha para o individual, né, principalmente, para cada um.
Então, a gente vai olhar para as necessidades dessa pessoa e para as necessidades tanto espirituais quanto materiais, né? Porque às vezes a gente pensa que é só um olhar para as necessidades materiais, que é também e que é importante, mas não só, né? Para a questão do acompanhamento espiritual também. E através desse pastoreio, então, é onde a gente cria vínculos, né, entre nós. É através desse pastoreio que a gente se sente essa família, né, família grupo de oração ali, né, onde a gente se conhece, onde a gente passa a poder contar um com os outros, né. E aí, nesse pastoreio, a gente traz de novo João 10, que é doa vida pelas ovelhas, né, que é isso que Jesus nos ensina, que as ovelhas conhecem, né? As ovelhas me conhecem, eu as conheço, as ovelhas reconhecem a minha voz, né? Então, é todo esse cuidado mesmo. Quando a gente fala do pastoreio, ele também tem como fundamento a questão da misericórdia, né? Quando a gente fala de misericórdia, a palavra misericórdia, né? É miséria mais coração, né? Etimologicamente falando, né? Então, o coração que a gente remete ao amor, então é o amor que vem ao encontro da nossa miséria, que é isso que Jesus faz com a gente, não é? É o amor dele que vem de encontro a toda a nossa miséria, né? Então, o fundamento do pastoreio, ali, do cuidado, é a questão da misericórdia. Então, nós como um todo, né? Nós sempre precisamos estar atentos, estar de olhos abertos para as misérias do mundo, né? E existe muita miséria no mundo. Mas existe misérias também nos nossos grupos de oração. Quando a gente fala de miséria, né, é do nosso coração, sou eu, sou você, né? Então a gente precisa estar atento a tudo isso, né, para que a gente possa ir ao encontro, né, com todo o amor, né, com o coração, mas ir ao encontro, né, a todas essas misérias e fazer assim como Jesus nos ensinou, né, a tocar essas feridas, né, a escutar, né, a acolher, enfim, a nos darmos as mãos, né, a nos sentirmos juntos, a nos sentirmos que juntos somos mais fortes, né, e quando a gente fala da questão do pastoreio, não vou entrar aqui, mas o exercício se dá muito através das obras de misericórdia, né? Que é o que a igreja nos direciona. Então, as obras de misericórdia espirituais, as obras de misericórdia, deu branco, mas as materiais, corporais, né? Enfim, corporais, isso. Obrigada. Mas o pastoreio ele é muito voltado, né, e direcionado, que acontece através das obras de misericórdia, que né, visitar o doente, vestir aquele que está nu, enfim, dar de comer a quem tem fome, mas também de consolar o aflito, né, enfim, falando aqui aleatoriamente algumas delas, mas nós precisamos, né? E é por isso que às vezes, às vezes a gente fala, nossa, é uma formação grande que as pessoas passam antes de ser servo, né? O módulo básico, todas aquelas apostilas, as obras de misericórdia a gente relembra lá, né? Então lá no módulo básico a gente aprende, relembra, enfim, das obras de misericórdia, porque são elas que nós vamos praticar de maneira especial, né? Através do Ministério de Promoção Humana. E aí a promoção humana ali, o pastoreio ali no grupo de oração, ele vai acontecer de várias maneiras, né? Então o grupo normalmente, se é um grupo maior, de repente ele divide em pequenos grupos, né? Onde as pessoas podem ali se organizar, rezar junto um dia diferente da reunião de oração. Ele pode, inclusive, acontecer na reunião de oração, onde você pode, ao final, depois da pregação, depois da oração, da pós-pregação, mas de você montar pequenos cenáculos, né, pequenos grupos que você pode deixar fixos por algum tempo, mas esses grupos fazerem partilha no final ali da reunião de oração, né? E aí a gente, estando sempre atento, né, às necessidades aí, mas em meio a tudo isso, a esse vínculo que a gente constrói, a gente ter esse olhar para as necessidades também materiais, né? Às vezes tem uma pessoa que está ali do nosso lado, que está toda semana com a gente ali,
está passando necessidade. Às vezes, não, às vezes é uma pessoa que é uma necessidade até temporária. Às vezes perdeu um emprego e a gente ainda não sabe. Ou às vezes não perdeu o emprego, mas teve um imprevisto na vida e por alguns meses essa pessoa está passando necessidade. Às vezes a gente não sabe. Então a gente, né, precisa estar atento, precisa ter o vínculo para que essa pessoa, né, possa se abrir, se sinta à vontade para se abrir com a gente. A gente precisa visitar as pessoas, né, embora agora com muitos cuidados, né, mas esse tempo logo passa, estamos, né, vacinados, Deus seja louvado, mas é importante a gente visitar as pessoas, visitar as famílias, visitar as casas, e isso, né, a promoção humana traz para a gente tá fazendo. A promoção humana, aquela pessoa, aquele participante que por algum motivo não consegue ir ao grupo de oração por dificuldade de se locomover, porque de repente onde ele mora, de repente é uma pessoa idosa, é difícil para ir à noite, tem que buscar, né? Você vai buscar na casa, né? Tudo isso é ação de pastoreio que acontece no grupo de oração, né? Nas reuniões de oração. Assim também como tem o pastoreio, como eu falei lá no início, a gente tem o pastoreio com servos também. Normalmente o pastoreio com servos se dá muito na reunião de abastecimento, né? Onde o coordenador do grupo de oração, junto com o coordenador do Ministério de Promoção Humana, sempre ao final da reunião de abastecimento, sempre promove algum momento, né, de integração entre os servos, para que os servos também possam ter esse momento, naquele momento que cria vínculo entre os servos, né? Porque senão pode acontecer a mesma coisa, da gente servir junto, da gente se encontrar toda semana, e de repente a gente não conhecer a vida do irmão, a gente não conhecer o testemunho, às vezes, do irmão, né? Então é um lugar de partilhar testemunho, como é que eu vim para a RTC, como é que Deus tocou meu coração, né? E a gente faz isso muito nas reuniões de abastecimento também. Bom, e aí temos a ação social. Como é que nós? Falta quanto tempo aí, Franklin? Fala aí. Falta 15 minutos. A ação social, então, na realidade, com foco, né, nas necessidades materiais que as pessoas apresentam, mas ela não pode ser um fim em si mesmo, porque tudo que nós fazemos tem como função a evangelização. Então, ainda que seja na ação social, ainda que seja, né, questão material que a gente está levando, mas o que nós queremos levar, o que nós levamos é Jesus, né? Então, essa ação social ela não pode ser ali um fim em si mesmo. Nós fazemos a ação social com o objetivo de socorrer a necessidade, né, imediata dessa pessoa, né, de estar junto com ela, sentir junto com ela, de poder fazer alguma coisa para ajudá-la, né? Mas nós também apresentamos Deus, né, para cada uma dessas pessoas. Aí, né, como você me pediu, a gente tem uma realidade, né, diocesana, onde a gente não tem, na maioria dos grupos de oração, por exemplo, a ação social. A gente tem o ministério em alguns grupos. Acolhida a gente tem em todo grupo, mas não necessariamente nesse direcionamento do ministério. Então eu vejo que é algo que está sendo construído, né? Que estamos caminhando, pela graça de Deus. Logo teremos, se Deus quiser. Mas a ação social a gente vê uma maior dificuldade, então por conta disso, né? A gente teve aí a moção da gente ter uma ação diocesana onde os grupos podem, de alguma maneira, estar atuando nessa ação diocesana, né? Porque então a gente faz como um todo, né? Onde a gente tem, dentro do Ministério de Promoção Humana da Diocese, a gente tem uma equipe responsável pela ação social, e aí é um trabalho maravilhoso que é feito, onde os grupos de oração vão nos indicando famílias, né, que participam dos grupos ou que não participam, né, porque às vezes chegam informações, enfim, de pessoas que não participam, mas que estão no momento de necessidade. E as arrecadações são feitas nos grupos de oração, né, então arrecadamos alimentos. E aí, essa equipe, então, diocesana, ela atende, então, famílias. No momento, eles estão atendendo 30 famílias, né? E quando a gente fala atendendo, não é só atendendo, na realidade, eles acompanham essas famílias, né?
porque eles, todos os meses, eles estão nessas casas, visitando, levando o material, que não é somente a cesta básica, mas eles olham para esse todo. Às vezes a família não tem móveis, então eles vão atrás de móveis, vão pedindo móveis, né? Já acompanhei a situação deles, de que, por exemplo, precisa de alguma questão, sei lá, se era dentista, alguma coisa assim, né, de saúde. Eles vão atrás de um profissional que consiga, né, que faça um atendimento ali gratuito para aquela família que não consegue mesmo pagar, e que de repente para aceitar um serviço público vai demorar muito, vai, né, agravar a situação dela. Então eles conseguem ter esse olhar como um todo, né, para essa família. E sem contar que eles também fazem a ministerialidade orgânica, né, que é bastante falada no nosso movimento. E a gente, né, vou dar como exemplo agora, no mês de outubro, mês passado, uma ação muito bonita que foi feita pelo Ministério de Promoção Humana, através da equipe de ação social, junto com o Ministério das Crianças, já que outubro era mês das crianças, né? Então, essas famílias que são acompanhadas pelo Ministério de Promoção Humana, nas famílias que tinham criança, o Ministério para as Crianças foi junto para essas visitas, e aí o Ministério de Promoção Humana, né, enfim, entregava toda a questão material. O Ministério de Promoção Humana também sempre faz, né, de rezar com a família, né, e eles levam um terço, né, então eles levam o espiritual também. Mas no mês de outubro, de maneira especial, foram os evangelizadores infantis. Então, eles foram lá com todos os caracteres, né, que a gente sabe que tem o Ministério para as Crianças. E aí, em cada casa, então, eles faziam toda a evangelização, com direito ao boneco, que ficava no vidro do carro, né, porque, na realidade, nós não entramos nas casas, né, até por conta da questão da pandemia, do momento que a gente está vivendo. Então, a gente ia até a calçada. E as crianças vinham, e enfim. E era feita toda a evangelização, levando o amor de Deus, apresentando o amor de Deus para as crianças também. Então, é um ministério, né, muito lindo, onde as ações extrapolam, né? De repente, questões pontuais de necessidade material, enfim, mas que vai muito além, né? Que são pessoas que realmente abrem o coração, sentem compaixão, se doam, né? Que são movidas pela misericórdia e que fazem de tudo, doam a vida para que realmente aquele irmão que está com uma necessidade, seja ela qual for, material, espiritual, mas que possa estar junto, possa estar fazendo a diferença, né, na vida desses nossos irmãos, que possa realmente cuidar de Jesus na vida de cada um dos irmãos que ele colocou ao nosso lado. Amém. É um ministério muito belo, né, porque é um ministério assim que tem óbvio que todos os ministérios, né, eles são voltados para cuidar, né, do outro, né, mas o Ministério de Promoção Humana tem algo a mais, assim, esse cuidado, né, é um olhar de compaixão, né, ainda que muitas vezes nós não tenhamos essa capacidade, né, a partir do momento que nós estamos nesse ministério, Deus nos capacita para ter esse olhar de compaixão, olhar para o outro, ter esse cuidado. E é interessante, né? Porque muitas vezes nós não vemos, né, a ação do Ministério de Promoção Humana, né? Muitas vezes o que a gente vê é só ali a acolhida, né, ali no início do grupo de oração, mas como você mesmo falou, né, a acolhida ela deve-se haver durante todo o grupo de oração. Muitas vezes a gente não percebe, às vezes tem um irmãozinho mais ali afastado e sem nem a gente perceber, o Ministério de Promoção Humana está olhando aquele irmão. Se ele de repente se afasta muito, vai lá, pergunta se ele está bem, se está precisando de alguma coisa. Ali está agindo o Ministério, né, de Promoção Humana na acolhida. O pastoreio, né? O pastoreio é ir ao encontro do outro, né? Pastorear, né? Como se falava do bom pastor, né? O bom pastor ele foi atrás da ovelha ali que estava desgarrada, a ovelha que estava precisando, né? Então isso é ser o bom pastor. Ele vai ali, ninguém vê. Aí ele está indo, né? E a própria ação social, né, até por uma questão de orientação, né, a gente acaba não divulgando tanto para não expor as famílias, não expor as crianças, no caso da ação das crianças, mas ali está o Ministério de Promoção Humana, né, eu ali fazendo parte do Ministério de Comunicação Social, às vezes chegam umas coisinhas pra gente, né? E é tão belo ver a ação do Ministério, dá vontade de falar para todo mundo, olha só aqui o que está acontecendo. A gente, né, acaba nesse cuidado, a gente não divulga, né?
Eu acho que é importante isso que você falou, né? Que às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não vejo, né? É uma opção que a gente fez enquanto ministério, né? De não estar divulgando, então a gente não coloca fotos das famílias, enfim. Porque a família já está numa situação, né? Ali fragilizada, já está numa situação de vulnerabilidade, a gente não quer expor, né, as pessoas. Então, por conta disso, a gente, né, não divulga, mas a ação social está acontecendo. Você falou também da ovelha perdida, né? O pastoreio, né? As pessoas estão faltando do grupo de oração, nós temos que ir atrás. Quem que vai atrás? É o Ministério Sim, de com Promoção certeza. Humana. Exato. Então tá faltando, né? Então é correr atrás da ovelha perdida. E sem contar a acolhida também, que você falou novamente, né? Aqui falando testemunho rapidamente, meu grupo de oração, né? Minha família, enfim. Mas o primeiro dia que eu cheguei lá, eu tinha vindo de outra cidade, eu estava bem perdida ainda assim, né? Não sabia para onde ir. Assim, muito estranho quando a gente muda de cidade. Você deve ter também disso, né, Franklin? Sim. E aí, então, ainda, né? Eu fiquei, né, bem confusa um tempo. E aí, enfim, Deus, de alguma maneira, me levou até lá, né? E Franklin, quando eu cheguei lá, a pessoa que estava na acolhida, que na época era Simone, né, muitos anos atrás, mas a maneira que ela me olhou, a maneira que ela me abraçou e que ela me acolheu, naquele momento eu tive certeza que é o meu lugar, né? E daquele dia até hoje eu tô lá firme, né? Mas aquela acolhida que ela fez comigo foi aquilo que me fez ter a certeza de que ali Deus tinha desejado aquele lugar, né? Deus tinha me levado ali, que aquele era o lugar certo, era ali que eu tinha que estar, era ali que Deus me queria, né? E então a acolhida faz toda a diferença, fez a diferença na minha vida, né? E faz a diferença na vida aí, né, de muitas pessoas. Também, acho que todos nós, assim, que estamos, assim, há bastante tempo, temos testemunhos, né, sobre a acolhida, principalmente, pastoreio também, né, e é algo realmente muito importante, a gente precisa valorizar e ter um olhar especial para esse ministério, né, os grupos que não têm, ter um olhar especial para todos, né, mas como a gente está hoje falando do Ministério de Promoção Humana, para esse ministério, porque é o que você falou, né, muitas vezes tem pessoas que se afastam, pessoas que precisam, e independente da pessoa ir no grupo de oração ou não, óbvio que a gente sempre almeja que a pessoa participe, mas é realmente o cuidado com a comunidade, né? Então é algo essencial, né? Como você falou no início, né? A missão do ministério não se finda ali na ação social, no material, mas é também o espiritual, né? Então, pensando nisso, vamos, né, rezar aqui, ainda que brevemente, né, por causa do nosso tempo, pedindo, clamando que o Espírito Santo venha sobre todas as famílias, sobre toda a nossa diocese, que você aí na sua casa, que está nos assistindo, que possa, junto a nós, neste momento, trazer em seus pensamentos todos aqueles que você conhece que precisam de uma acolhida, que precisam de um pastoreio, alguém que vai ao encontro, às vezes necessitam de verdade alguma ação social material, ou às vezes alguma ação social no sentido de cuidado emocional, a pessoa está passando por alguma dificuldade e necessita ali de um auxílio, de uma ajuda. Clame sobre essa pessoa agora, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo possa se derramar sobre toda a nossa diocese. Nós clamamos, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre todas as nossas comunidades. Vem sobre todos os necessitados, Senhor. Sobre todos aqueles, Senhor, que estão afastados de Ti, seja por dificuldades materiais ou porque se afastaram de Ti por vontade própria, Senhor. Vem, nós clamamos, envia Teu Santo Espírito sobre todos, para que possa algum irmão, uma comunidade, um anjo possa ir ao encontro dessa pessoa e aprover a ela aquilo que ela precisa, ó Deus, nós clamamos. Envia Teu Santo Espírito, Senhor, sobre toda a nossa diocese, sobre todos os nossos grupos de oração, tantos grupos de oração que nós sabemos que passam por dificuldades, tantos servos
tantos participantes. Envia teu Santo Espírito, Senhor, sobre todas as pessoas que estão sofrendo, Senhor. Envia teu Santo Espírito sobre todo o Ministério de Promoção Humana, Senhor, para que eles possam ter verdadeiramente um olhar cheio de compaixão, que o Senhor possa enviar para todas essas pessoas que precisam de auxílio, que precisam de ajuda, alguém que os olhe que os olhe com compaixão, que os olhe, Senhor, com o teu olhar e não com os nossos olhos humanos, Senhor. Por isso nós clamamos, envia teu Santo Espírito, envolva-nos a todos, Senhor, com teu amor, com teu cuidado, com a tua misericórdia, ó Senhor. Cuida de cada um de nós, cuida de toda a nossa comunidade, de toda a nossa diocese, cuida de nós, Senhor. Nós clamamos, nós precisamos de Ti. Nós clamamos, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. E nós já agradecemos, Senhor, porque nós bem sabemos que Tu cuidas, nós bem sabemos que Tu que és o bom pastor, Tu vais ao encontro de toda a sua ovelha, Senhor. Obrigado por todo o cuidado, por todo o carinho, por toda a compaixão, a misericórdia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Tenha um coração semelhante ao de Jesus. Amém. Amém. Renato. Senhora, o modelo, né, de pastoreio e acolhida, aquela que sai às pressas, né, para o encontro de Isabel, né, que ela interceda por nós, para que realmente nós possamos, a exemplo dela, ser aí esses servos acolhedores, que pastoreiam, que olham para a necessidade material, que vai às pressas ao encontro do irmão. Amém. Vamos rezar, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Renato, obrigado mais uma vez por estar conosco, pela sua disponibilidade, estar aqui conversando, partilhando conosco a missão desses tantos ministérios da Renovação Carismática Católica. Obrigado de verdade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua missão, toda a sua família. Amém. Uma alegria a gente estar junto, uma alegria a gente partilhar, né? Sim. Conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus sonhou para nós, para a Renovação Carismática Católica, e que nós possamos aí ser instrumentos de Deus, né, nos nossos grupos de oração, para que essas ovelhas sejam acolhidas, sejam pastoreadas, sejam cuidadas, né, em todas as suas necessidades. Amém, amém. Na semana que vem, meus irmãos, nós não temos live, tá? Nós ainda vamos divulgar a data da próxima live que nós vamos ter. Nós vamos ter pelo menos mais uma live ainda esse ano. Existem ainda 2 ministérios que nós estamos aí organizando para a gente falar sobre eles. Mas aí a gente vai informando como de costume pelas nossas redes sociais. Essa live vai ficar salva, então pode compartilhar aí com seus irmãos, com a comunidade, e já partilha a série toda. A gente está na 14ª, ó, teve um caminho longo até aqui. Então, se tiver alguma curiosidade sobre algum ministério, pega aí, dá uma olhadinha na live e vamos se formar, vamos conhecer mais do nosso movimento. Afinal de contas, né, quem conhece ama, né? Renato, obrigado. Nós estivemos reunidos e permaneceremos no nome do nosso Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado, Renata. Fica com Deus. Forte abraço. Deus abençoe a todos nós. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Santa noite para todos. Amém. Tchau, tchau.